Declaro aberta a reunião extraordinária das Comissões de Políticas Gerais do dia 17 de maio de 2018. Estando presentes os vereadores membros desta comissão: Amadeus Penga, Marlene Soares Munhoz, Fabrício Duarte Olófica, João Edival Aramone. Ausente o vereador Eliseu Latzucchi. Solicito ao vereador Fabrício que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 15 de maio de 2018. Senhor presidente, gostaria de consultar os nossos membros dessa comissão para pedir dispensa da leitura da ata, se for possível. Coloco em votação a solicitação do vereador Edivaldo Aramone. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestam se levantando. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Em votação, a ata da última reunião. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestam levantando. Em votação, a ata da última reunião. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestam levantando. Aprovado por unanimidade. Primeira na pauta da reunião ao projeto de lei número 36/2018, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador Fabrício, relator desta matéria, apresente o seu relatório e voto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais membros da Comissão de Políticas Gerais. Projeto de lei ordinário número 36/2018. Autor-chefe do Poder Executivo, relator vereador Fabrício Duarte Olófica. Trata-se do projeto de lei iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa instituir o programa de incentivo ao esporte amador. Nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito das matérias relativas a planos gerais ou parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimentos no município, controle de uso e parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações, realização de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição e alienação de bens, prestação de serviços públicos diretamente pelo município ou em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização, atribuições dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regimento jurídico, criação, extinção e transformação de cargos e empregos, e fixação ou alteração da sua remuneração. Em análise do presente projeto, verifico que este merece seguir seu trâmite nessa casa, vez que está devidamente instruído com justificativos e demais documentos por lei exigidos. Assim, verifica-se que o projeto de lei ordinário número 36/2018, bem como as emendas apresentadas, cumpre com os objetivos de ordem social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pela qual manifesto-me pela sua aprovação. É como voto. Sala das Comissões, 16 de maio de 2018, vereador Fabrício Duarte Olófica, relator. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o relatório e voto apresentado. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado, e os que foram contrários se manifestam se levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir o seu trâmite nesta casa. E o voto do relator passa a parecer da comissão.
Segunda, na pauta da reunião, o projeto de lei número 37/2018, de autoria do Executivo, solicita que o vereador João Dival Aramone, relator desta matéria, apresente o seu relatório e voto. Comissões de Políticas Gerais. Projeto de Lei Ordinário número 37/2018. Autoriza crédito suplementar na importância de R$ 103.030. Autor, chefe do Poder Executivo. Relator, vereador João Dival Aramone. Relator. Trata-se de um projeto de lei, iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa obter autorização do Poder Legislativo de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 103.030. A proposição veio acompanhada da justificativa e de memorando da Secretaria de Educação e Cultura, tendo sido solicitado o regime de urgência para o trâmite da matéria. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa, instados a manifestar a Comissão de Constituição e Justiça, apresentou emenda e manifestou favoravelmente a transmissão desse projeto. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela aprovação do projeto. Análise e votos. Nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais se manifestar sobre o mérito da matéria relativa ao plano geral ou parcial de urbanização, alteração, interrupção, suspensão de empreendimento no município, controle de uso, parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações e realizações de obras públicas, política habitacionais, aquisição, alienação de bens, prestação de serviço público diretamente pelo município ou regime de concessão, ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização, atribuições dos órgãos da administração municipal, servidor público, seu regime jurídico, criação, extinção, transformação de carga, emprego, fixação, alteração de sua remuneração. Em análise do presente projeto, verifique-se que esse merece seguir seus trâmites nesta Casa, uma vez que está devidamente instruído com justificativas e demais documentos por lei exigidos. Assim, verifique que se esse projeto de lei ordinário, número 37/2018, e a emenda número 1 cumpre com os objetivos de ordem social e econômico, atendendo ao interesse público, razão pelo qual manifesto-me pela sua aprovação. É com meu voto, sala das comissões, 16 de maio de 2018. Vereador João Dival Aramone, relator. Coloco em discussão o relatório e voto apresentado. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado, e os que foram contrários se manifestam levantando. Aprovado por unanimidade de voto. Não havendo discordâncias, a comissão declara que a matéria está apta a seguir o seu trâmite nesta Casa, e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei complementar número 3/2018, de autoria do Executivo, solicito que a vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresente o seu relatório e voto. Comissão de Políticas Gerais, projeto de lei complementar número 3 de 2018, alteração do quadro urbano do município de Pitanga. Autor, o chefe do Poder Executivo, relatora, vereadora Marlene Soares Munhoz. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar de iniciativa do chefe do Poder Executivo
que objetiva a alteração dos anexos da Lei Complementar número 43, de 9 de maio de 2018, diante da necessidade de se ampliar o perímetro urbano. A proposição ela veio acompanhada de justificativa e de manifestação do Conselho da Cidade. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Instada a manifestar-se, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favoravelmente à tramitação deste projeto. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Orçamentos opinou pela aprovação do projeto. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito de matérias relativas a planos gerais ou parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimentos no município. Controle de uso e parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações, realização de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição e alienação de bens, prestação de serviços públicos diretamente pelo município ou em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e transformação de cargo e empregos, e fixação ou alteração de sua remuneração. Em análise do presente projeto, verifico que este merece seguir seu trâmite nesta Casa, vez que está devidamente instruído com justificativa e demais documentos por lei exigidos. Assim, tenho que o projeto de lei complementar número 3 de 2018 cumpre com os objetivos de ordem social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pela qual manifesto pela sua aprovação. É como voto, Sala das Comissões, 16 de maio de 2018, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Obrigado, vereadora. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e os que foram contrário se manifestam se levantando. Em votação. Em separado. Coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e os que foram contrário se manifestam levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir o seu trâmite nesta Casa. O voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Nada mais havendo, encerra a presente reunião.